Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje daremos continuidade ao verdadeiro caminho da fé, parte 4. Como já vimos nos estudos anteriores, sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus. Sem fé é impossível crermos na palavra de Deus. Sem fé é impossível conhecermos a verdade e alcançarmos a vida. A fé é a capacidade para confiarmos inteiramente na palavra de um Deus, mesmo Ele sendo invisível para nós. Fala de maneira benéfica para suas criaturas. E é por este motivo que a fé é o verdadeiro e único caminho para a verdade e a vida. Em todas as Escrituras Sagradas, só encontramos um homem que cumpriu todos os requisitos exigidos pelas Escrituras Sagradas, a saber, Jesus. E por este motivo, ele declarou a seus discípulos, em João 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos, sem exceção, de Abel a todos os profetas, até mesmo Abraão e principalmente Moisés, não foram capazes de desenvolver fé em si mesmos, pois a fé, para surgir entre nós, era preciso que um homem a gerasse, suficiente não só para ele, mas para todos aqueles que desejam se aproximar de Deus. A realidade humana natural por si própria, mesmo sem a influência do pecado, não teve vontade própria para escolher as coisas espirituais, justamente porque o primeiro homem é unicamente natural, e por este motivo que a humanidade precisava de um homem entre as duas realidades, a natural e a espiritual. Este homem é aquele que foi prometido por Deus desde Gênesis, quando o primeiro homem, que era natural, pecou. Este homem, o qual a promessa se refere, é o Messias, o Cristo, o Emanuel ou Jesus. Seja como você queira chamar o seu nome, o que importa aqui é que este homem, entre as duas realidades, já veio. É por este motivo que quando Jesus está repreendendo os judeus, ele deixa bem claro que antes que Abraão existisse, ele já estava predito para ser aquele que estaria entre as duas realidades, a natural e a espiritual, porque ele foi o único homem espiritual. Foi nele que o Filho do Altíssimo, o Espírito Eterno, encarnou nele, tornando o homem que criaria a fé para ser doador a todos aqueles que queiram se aproximar do verdadeiro Deus. Pois já sabemos, sem fé é impossível se aproximar de Deus. Compreendermos tudo isto, vamos ler João 8, versículo 39 ao versículo 58, que diz: Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós
não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isto não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Jesus deixou bem claro para os judeus que ele era a realidade humana fundida com a realidade espiritual que a humanidade tanto precisava, pois sem ele não haveria fé, não haveria justificação, não haveria purificação e nem santificação, que é o mesmo que a libertação do pecado e permanência livre totalmente dele. Isto é a santificação, a libertação e a permanência total do pecado. Ou seja, sem ele, a humanidade estaria totalmente perdida e com os seus dias contados para a sua extinção. E assim observou o salmista, falando em Salmos 8, versículo 4 ao versículo 6, que diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e debaixo dos seus pés tudo lhe pusestes. Este, o qual o salmista se refere, é o filho da mulher, aquele que foi concebido por uma virgem. Assim falou o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que diz: então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes aos homens, mas ainda fadigardes também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando alguém lhe disser que você é uma pessoa de fé, não acredite, por mais importante que isto pareça. Nem eu, nem você, nenhum homem em toda a história da descendência de Adão, não há um homem sequer que foi capaz de desenvolver a fé. Pois a fé, meus amigos, não é unicamente só confiar de todo o coração em toda a palavra de Deus, mas também cumprir tudo aquilo que por ele foi escrito e ordenado, e podendo escolher unicamente
o bem. Então, meus amigos, para nós que somos conhecedores do mal por causa do pecado, é impossível termos fé em nós mesmos. Por este motivo, sou muito grato ao descendente da mulher, aquele que nasceu da Virgem, o verdadeiro Emanuel, o único homem que escolheu o bem e por esta escolha sofreu todo o nosso mal, para que todos nós que crescemos nele recebêssemos a sua fé, que é a única que nos leva ao Pai. E esta fé só pode se tornar realidade em nós quando ouvimos e nos aplicamos a entender aquilo que disse Paulo em Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20, que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amigos, este foi e é o verdadeiro caminho da fé, pois já sabemos, sem a qual é impossível se aproximarmos de Deus. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.